Vai cantar
Você conhece o louvor? Porque para cantar um negócio desse você precisa predicar. Você precisa predicar. Você conhece a história? Quando Abraão levou o filho dele para ser entregue o Senhor, ele entregou o único filho dele, aquele que ele tinha amor. Ele confiou no Senhor. Eu queria te fazer um desafio nessa noite. O que na tua vida está seco? O que na tua vida não anda mais? Parece que só volta para trás. Você tenta, você trabalha de noite, domingo a domingo, e não prospera. Se é o seu filho que você tenta educar, se é o seu filho que você tenta orientar, tenta trazer para a casa do Senhor, e não dá, não vem. Esse louvor é para quem tem fé. E eu queria que você usasse a fé que você tem, junto com a minha, para louvar isso nas nossas vidas. Senhor, ressuscita, Senhor, aquilo que está morto em mim, aquilo que há anos, Pai, talvez eu não vivo na tua presença. Eu não sei se é o seu Espírito Santo que não está em mim, ou eu não sei se eu não tenho buscado isso na tua parte. Mas nessa noite, não importa o que for na tua vida, eu queria que você buscasse com fé e dissesse isso: Senhor, ressuscita, Senhor. Oh Deus, sabe aquilo na minha vida parece que não anda, não vai, mas eu creio na tua palavra, que nessa noite, através da minha atitude com fé, vai começar a andar, vai começar a viver, vai começar a prosperar, porque eu profetizo isso nessa noite. Você pode colocar na música, não? Com ousadia, com fé. Oh, Senhor, é a voz da tua igreja, Senhor. Deus, ressuscita os nossos sonhos, aquilo que morreu. Deus, nós entregamos a Ti. Nessa hora, Senhor, cura as nossas feridas. Oh, Senhor, diga isso, meu querido. Terra que estava morta, Senhor, nossa oração, Jesus. vale de ossos secos, Eu creio, Senhor. volte a Posso ouvir um som diferente na tua vida. som Uma nova história, coisas novas. a morte tornando vida, ressuscitar. Eu profetizo na vida, meu Deus. Eu profetizo sobre a vida, receba sobre ti a vida, Vida de Deus. vida de Deus. Pode ser melhor, com mais força, com mais ousadia. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, oh, vida de Deus. Oh, terra que estava morta, oh, vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do
Capítulo 14. Então, se você achou aí essa porção das Escrituras, diga assim: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Você que achou, diga: eu vou também, pastor. Vocês acharam? Então, em referência à palavra de Deus, se eles se colocarem em pé. Acharam aí a porção da palavra? Dois textos? Nós vamos trabalhar em 1 Reis, capítulo 12, e um pouquinho no capítulo 14, o versículo, a partir do versículo 21, tá certo? O texto base que eu vou ler é o do 14, versículo 21, tá bom? Amém, gente? Você que achou, levanta a sua Bíblia assim, amém? Você vai dizer assim. Você sabe que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, sim ou não? Amém. Esse é o manual do fabricante. Nós, para nós funcionarmos direitinho, nós temos que ter um manual do fabricante. É a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o norte. Amém? Então, outro dia eu abominei contra a riscolinha do mapa do tesouro. Porque disse que todo o tesouro da riqueza e da sabedoria, o apóstolo Paulo fala a igreja de Éfeso, que Deus colocou esse mistério em Cristo. Amém? Então, todo o tesouro da riqueza e da sabedoria, do conhecimento, Deus ocultou em Cristo. Então, se nós temos conhecer a Cristo, então conhecer a palavra. Amém? Então você vai dizer assim: esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela vai falar comigo agora. Eu vou ouvir e guardar no meu coração. A fim de praticar. Tudo que nela está escrito. E assim farei prosperar. Todos os meus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, olha só, o reinado de Reboão de Judá. Reboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Reboão quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou o zelo mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos do alto de todos os elevados e outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Interessante, hein? Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Aí, no 5º ano do rei Reboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor. Fala assim: roubou os tesouros da casa do Senhor. E aqui diz: os tesouros da casa do rei tomou tudo. Também levou, olha que interessante, todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em lugar destes, fala substituição. Em lugar destes, o rei Reboão fez escudos de
bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Deus abençoe a leitura dessa palavra, irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero pedir a orientação do Teu Espírito Santo para anunciar a Tua palavra aos Teus filhos, enquanto o Senhor estende as Tuas mãos para operar sinais, maravilhas e prodígios que só Tu sabes e podes fazer. A Ti a honra, a glória e o louvor, nós oramos em nome de Jesus, Pai. E cremos, meu Deus, que a Tua igreja, a Tua noiva gloriosa, aquela que daqui a pouco, Senhor, o Senhor virá arrebatá-la. Ela, Senhor, será arrebatada em glória, sem ruga e sem mácula, sem coisa alguma de contaminação. Pai, porque eu creio que, embora a igreja tenha sido, nesses últimos anos, afrontadas por vários ventos de doutrina que afastaram a muitos da fé, eu creio que a Tua noiva preciosa, aquela que está guardando o azeite na botija, não será surpreendida com a Tua vinda, Pai, mas estará vigilante, aguardando o dia do Senhor e sendo ministrada e tratada pela Tua palavra que defende e nos exorta a defender a nossa fé. Nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero falar hoje com os irmãos, bem, assim, de uma forma bem objetiva para nós orarmos, sobre os 5 erros de Reboão. Amém, gente? Os 5 erros de Reboão. Eu creio que esse texto nos ensina muito sobre o que é defender a nossa fé, de uma maneira muito prática, irmãos, de uma maneira muito objetiva. A palavra, como eu disse, ela nos traz o norte, ela é a bússola, ela nos indica o caminho certo ao qual nós devemos seguir ao Senhor e de que forma devemos servir. E nesse texto especificamente, mostra um dos erros só, que eu numerei ele como o 5º erro de Reboão. Mas teve outros 4 que, na realidade, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, não é assim? Então, a queda de um homem, de repente, ela não começa no momento em que ele caiu. Às vezes, a queda de uma pessoa, ela começa no decorrer do tempo, através de algumas concessões que aquela pessoa começa a dar na sua vida, ou abrir concessões ao diabo, que outrora não abria, pastor. Ou seja, a pessoa era uma pessoa vigilante, uma pessoa regrada na palavra, uma pessoa disciplinada, e de repente, ao longo dos anos, ao longo da sua vida cristã, ela começa então a deixar entrar na vida dela o que tem, sabe? O que tem, isso não é demais. E essas concessões que nós vamos abrindo, de repente vai de alguma forma roubando e minando a nossa fé. Amém? E o rei aqui, Reboão, é interessante a história dos reis de Israel, porque eu falei para vocês também que nós deveríamos tratar um pouquinho lá no capítulo 12. No capítulo 12, ali fala que Reboão, o capítulo 12 inteirinho fala que Reboão, um dos erros que ele fez, ele foi causar a separação entre as tribos. Ou seja, todas as tribos de Israel, quando começa o seu governo, elas estavam unidas. Reboão era filho do rei Davi. Só que o rei Davi tinha um assessor, o rei Salomão. O rei Salomão tinha um assessor que chamava Jeroboão. E esse homem era um homem experimentado na guerra, ele era um homem muito responsável. E Jeroboão, então, Deus usa o profeta Aías, em certa ocasião, para encontrar com Jeroboão, e entregou das suas vestes, do seu manto, 10 pedaços do seu manto nas mãos de Jeroboão, profetizando sobre a vida dele que 10 tribos iriam para a sua mão. Então havia uma profecia de Deus que teria que ser cumprida. Porém, o fato é que
nós também temos várias promessas de Deus na nossa vida. Sim ou não? Amém. Agora, o fato é que como nós vamos lidar com essa promessa de Deus na nossa vida, quando ela se cumpre, como nós vamos lidar com essa profecia realizada? Às vezes o coração de muitos se perde. Mas o que acontece? Jeroboão então tinha uma promessa das 10 tribos que viriam para ele, através do profeta. Só que no capítulo 12 nós vemos então Reboão, que foi sucessor do trono do seu pai, Salomão. Salomão ele morreu em 930 mais ou menos antes de Cristo. E o seu filho então herda o trono. E o seu filho então começa a cometer o primeiro erro. O primeiro erro que ele faz para dividir as tribos foi: primeiro, está no versículo 8, ele desprezou o conselho dos anciãos. Vamos lá para o versículo 8? Vamos lá? Vê aí na sua Bíblia aí. Né? Diz assim, olha: porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. O maior erro que nós, os mais jovens, podemos cometer é quando nós desprezamos os conselhos daqueles que são mais experientes que nós. Se queremos ter uma fé sadia, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir aqueles que Deus estabelece como os anciões na casa de Deus, que são mais velhos e experimentados na palavra da verdade e da justiça, para não errarmos. Ou seja, Reboão tinha uma demanda que ele precisava resolver, que as tribos estavam sendo sufocadas já no final do governo de Salomão. As tribos de Israel já estavam sendo sufocadas com altos impostos, com coisas que oprimiam a carga tributária que era colocada sobre o povo de Israel. E as tribos já estavam cansadas e elas estavam pedindo que abaixasse essa carga. E Jeroboão foi chamado por essas 10 tribos para intermediar esse negócio. E ele foi falar com Reboão a fim de que se chegasse um ajuste. Agora, olha que interessante. Olha só, vocês só acompanhem aí. Foi Reboão a Siquém, versículo 1. Porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabade, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e onde mandaram chamar, veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois tu alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha só, ele lhes respondeu: ide-vos após 3 dias e voltai a mim. E o povo se foi. Então ele pediu 3 dias para encontrarem com os seus conselheiros. Então tomou Roboão um conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Os anciões deram um conselho sábio para Roboão. Assim, Roboão, abaixa a carga tributária, faz o que eles estão pedindo, você vai ter todo o Israel nas suas mãos. Amém, gente? Nós seria sabedoria, os mais velhos, experimentados, que já experimentaram muita coisa da vida. Aí Roboão então desprezou esse conselho. E aí foi ouvir os conselhos daqueles que mais jovens cresceram com ele.
cresceram com ele e o conheciam. E esses mais jovens aconselharam: não aumente mais a carga tributária desse povo. Aí olha o que Rehoboão ele faz. Diz então lá no versículo 8 que ele desprezou os conselhos dos anciões que tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: olha a falta de sabedoria no aconselhar. Assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, vai ser pior. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Então vai ficar pesado o negócio do seu lado, lá de vocês. Assim que o pai vos impôs jugo pesado, eu ainda aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja só. Primeiro erro de Rehoboão então foi o quê? Não ouvir o conselho dos mais velhos. Desprezou o conselho dos anciões. Meus jovens que estão aqui, não desprezem os conselhos das pessoas mais velhas. Honre os mais velhos. Amém? Segundo erro, está no versículo 13. Ele tratou o povo com dureza. Versículo 13 diz: dura resposta deu ao rei, ao povo, porque desprezara o conselho que os anciões haviam dado. Então, o segundo erro de Rehoboão foi: tratou o povo com dureza. Se você trata o povo com dureza, toda a ação tem o quê? Uma reação. Você espera colher coisa boa quando você trata alguém com dureza? Com dureza? Amém? Tanto que a palavra de Deus diz que a palavra branda aplaca o furor, mas a palavra ríspida, dura, suscita o quê? A ira. Amém? Então, ele não para por aí. O versículo 15 fala que ele não deu ouvidos ao povo. Versículo 15, olha lá: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías. Que palavra que o Senhor tinha dito através do profeta Aías? Tinha dito para Jeroboão: olha, 10 tribos irão até ti. Agora, se Roboão tivesse conhecimento, tinha conhecimento disso, o que ele iria fazer? Ele ia proceder sabiamente. Ou seja, Deus avisou. E 10 tribos ele vai entregar na mão de Jeroboão. Então, o que eu tenho que ser prudente? Eu vou fazer o povo do meu lado. Amém? Amém? Ele não ouve o povo. Ao não ouvir o povo, porque o povo sabia que havia uma profecia já a respeito de Jeroboão, a Bíblia diz aqui ao rei: pois não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabat. Quando Roboão toma essa decisão, 10 tribos se dividem. Amém? 10 tribos partem do lado de Jeroboão, e Jeroboão se torna rei sobre as 10 tribos de Israel. Dividindo então as tribos, 10 tribos formaram Israel, a tribo do norte, governada em Samaria. Mas olha o que acontece quando uma pessoa não está firmada em Deus. Jeroboão, na verdade, não estava firmado em Deus. No momento em que ele assume o governo dessas 10 tribos, é um erro dele também. E que nós muitas vezes cometemos o mesmo erro que ele, pastor Hermes. Ele está diante daquelas 10 tribos como rei, aquelas tribos eram submissas a ele, mas ele sabia que Deus tinha estabelecido
estabelecido Jerusalém como objeto de louvor. Lá era que Deus tinha separado para a adoração. Ele, com medo das tribos subirem a Jerusalém para cultuar o Deus de Israel, o que ele faz? Ele institui o seu próprio modelo de adoração a Deus. Quantas pessoas têm na casa de Deus fazendo o seu modo próprio de adoração a Deus? O próprio sistema de adoração a Deus vai ser esse. Então o que ele faz? Se vocês não têm mais que subir a Jerusalém para adorar a Deus, eu vou fazer aqui os bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, e vocês vão adorar aqui o Deus que os livrou da carga do Egito. Vão adorar aqui, vocês não são em Jerusalém, tem Deus aqui. O Deus incorruptível, que é o nosso Deus, foi transformado por Jeroboão, a imagem do corruptível, a imagem de quadrúpede, a imagem de animal. Mesmo erro que Arão fez, Arão fez esse erro lá com Moisés. No pé do Monte Sinai, quando Moisés estava recebendo a lei de Deus, Jeroboão faz agora, quando ele está com o governo das 10 tribos, ele institui o seu modo de adoração próprio, com medo de que o povo fosse até Jerusalém, adorasse a Deus e ficasse por lá, e se unisse a Jeroboão. Meus queridos, presta bem atenção. Deus está cansado. Eu vou te falar que Deus está enojado com o jeito humano de adoração a Ele. Eu não quero mexer, mas vamos defender a fé. Então, pastor? É defesa da fé, não é? Então, defendendo a nossa fé, eu penso que os nossos corinhos de adoração a Deus precisaria passar-se por um concílio de homens e mulheres de Deus experimentados na palavra, para ver se aquele tipo de cântico deveria-se ou não cantar dentro da igreja. Porque o jeito humano de adoração a Ele, o jeito humano de adoração a Deus, o sistema próprio que as pessoas criam de adoração a Deus, levam a sortúria, as pessoas, os jovens nesse mover que está havendo, a fazer cânticos que ministram muito mais a alma das pessoas, mexe mais com a alma das pessoas do que trazerem edificação para o espírito da pessoa. Ao meu ver, se passasse alguns hinos que nós cantamos por um concílio de homens e mulheres de Deus experimentados na palavra, muitos desses cânticos não passariam para ser gravados e cantados pelas nossas igrejas. Hinos que distorcem a palavra de Deus, hinos que não glorificam a Deus, mas fazem de Deus um homem semelhante a nós mesmos. Na verdade, Deus não é um homem semelhante a nós mesmos. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Amém? Jesus tinha a sua natureza divina humana, sim. Mas eu fico pensando, se Jesus, diante dos nossos cânticos, será que ele teria coragem? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que no meio da congregação, a ti, Senhor, eu cantarei louvores. Esse eu é o próprio Jesus. Está dizendo no livro de Hebreus: no meio da congregação, Senhor, eu a ti cantarei louvores. Será que Jesus, em alguns cânticos que nós temos cantado, será que ele está cantando junto com a gente, ou ele está se sentindo envergonhado? Porque, meus queridos, eu participei de muitos congressos, muitos eventos aqui no Brasil, aonde eu via cânticos que cantavam até que Jesus era gostoso. Eu fico imaginando se ele não ficaria constrangido de cantar no meio da congregação: eu sou gostoso. Vocês entendem a substituição? O jeito humano de adoração a ele era o jeito de Jeroboão: colocarei o meu
quarto erro. O quarto erro dele foi: ele iniciou ou tentou iniciar, depois da separação das tribos, uma guerra civil, na realidade, entre as tribos de Israel. Ele mobilizou a tribo de Judá e a de Benjamim por pouco tempo, para juntos eles entrarem em conflito com as 10 tribos restantes de Israel que estavam sendo governadas por Jeroboão. Meu Deus! Vocês estão ouvindo? Isso está no versículo 21. Vai lá no versículo 21. Diz assim: olha, vindo pois Rehoboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra. Olha só, estamos preparados para fazer uma verdadeira guerra civil, para pelejar contra a casa de Israel, e a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus. Fala assim: a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Um erro, irmãos, não justifica o outro. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. O erro de Jeroboão não justificava o erro de Rehoboão. Amém. O erro do seu irmão, filho, não justifica o seu. Ah, todo mundo está fazendo. Deixa que todo mundo faça. Mas se Deus não está te mandando fazer, não faça. Glória. Me lembro do profeta. Vou contar o fato, vocês vão lembrar. Todos os profetas eram 400 praticamente profetas de Baal que estavam servindo a Acabe. Profetas malignos mesmo. Falaram assim: sobe contra a cidade de Ramote de Gileade, porque eu tenho dado na sua mão. Só que Josafá, o outro rei, falou assim: Acabe, eu não estou contente com essa palavra não. Por acaso tem outro profeta aqui que nós possamos consultar ao Senhor por intermédio dele? Aí o profeta Acabe falou assim: não, tem um profeta aí que ele só fala mal ao meu respeito. Só fala mal, só profetiza mal ao meu respeito. Mas eu quero ouvir. Então mandaram chamar o camarada. Aí o profeta veio. Só que quando mandaram chamar esse profeta, aí vai os religiosos. Vou descer um pouquinho, para olhar bem no rosto de vocês. Porque religião mata, sabe? Aleluia. Jesus é libertação, a religião mata. Escraviza. Tem gente matando por aí em nome da religião. Né? E diz que Deus mata. Deus não mata. A religião mata. Jesus é conhecido. E tem a mudança. Então foram os fariseus lá conversar com o profeta. Farisaísmo, espírito farisaico. Então assim: olha, fulano, seja na tua boca, queriam manipular o profeta. Seja na tua boca a mesma palavra. Olha, 400, está profetizando a mesma coisa. Você profetiza igual, hein? Senão o negócio vai ficar complicado do seu lado. Aí o profeta foi lá para profetizar para Josafá e Acabe. Se eles deveriam subir. E o profeta não é que sentiu medo, sentiu um pouquinho de temor e falou assim: não pode subir, porque está dado nas suas mãos essa terra. O povo está dado nas suas mãos. Só que Acabe falou assim: o que aconteceu, rapaz? Você só profetiza mal a meu respeito, está profetizando o bem? Ele suspeitou daquilo. E falou para ele: me fale a verdade. Só profetiza mal ao meu respeito. 400 estão falando a favor. Vamos fazer do nosso jeito. 400 está falando. O povo está falando. Os pais profetas estão falando. Só que esse profeta foi a única voz contrária. E a profecia Acabe subiu com Josafá, que Israel foi derrotado. Cumprindo-se a palavra de Deus. Aleluia. Quero dizer isso. Você não precisa ser igual aos outros. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está falando a mesma coisa. Mas se Deus te deu uma revelação diferente de tudo que você está vendo aí, porque talvez tudo que esses pastores que passaram nessa campanha aqui falou e defendeu a fé apologeticamente, está contrário a tudo que você está ouvindo aí
que nós sejamos esse número 401, diferente de todos eles. Aleluia, Deus. Eu não quero estar na mesma deles. Eu não quero ser farinha do mesmo saco. O espírito farisaico, o espírito da religiosidade. Eu tenho dito, eu falei, desculpa, eu vou falar isso para os irmãos. Eu creio na prosperidade de Deus. Está escrito que Deus prospera os seus santos. Ele se alegra na prosperidade dos seus santos. Eu creio, como um bom pentecostal, que Deus, Ele cura. Eu creio na cura divina. Sabe, meus irmãos, eu creio no que a palavra diz. O que eu não creio é no excesso. O que eu não creio é na valorização dos excessos que tem por aí. A teologia da prosperidade entrou e avassalou as igrejas. E eu falei para o irmão Zezito na casa dele: hoje, nós, os peixinhos pequenos, estamos sendo tragados por esses tubarões da fé que têm roubado a fé do povo, tem feito da igreja uma igreja apóstata, uma igreja que está se apostatando da fé dentro da igreja, porque eles estão mais preocupados no que Deus tem para oferecer, naquilo que Deus tem para dar nas mãos dele, do que interessado naquilo em que Deus espera da vida dele. Sabe, meus irmãos, uma coisa interessante que nós vemos no livro de Ruth. No livro de Ruth está escrito que quando Ruth, que representa a igreja, ela deveria ser resgatada, ela foi então a Boaz. Boaz é uma tipologia do próprio Cristo. Observando toda a instrução de Noemi, sua sogra, ela falou assim: olha, ele está na eira, ele está deitado ali na eira, ele vai estar alegre porque ele bebeu vinho. Sabe, você se cubra, você não seja vista por outros homens, você vai coberta, você vai se cobrindo, sabe, como aquela pessoa santa que não quer se aparecer, e você vai aonde Boaz está, e aí você, chegando até ele, descubra-lhe os pés. Ela fez igualzinho a sogra dele. Ela foi até ali, chegou onde Boaz estava, disse que ele já estava alegre porque tinha bebido vinho, e ele se adormeceu na sua eira. Aí Ruth chega lá muito sabiamente e descobre-lhe os pés. Deita-se aos pés de Boaz. Essa é a posição que a igreja deve estar. A igreja deve estar deitada aos pés de Jesus. Boaz é a tipologia do Cristo, o resgatador, o remidor, aquele que remiu as vergonhas de Ruth. Cristo remiu as vergonhas da igreja, a igreja que foi apóstata, a igreja que estava perdida. Ele nos redimiu, sabe? E Ruth então se deita ali, à meia-noite, Boaz se desperta, ele se aceita e fala: quem és tu? Ela diz: sou Ruth, tua serva. Cubra-me com a tua capa, ou seja, ela queria proteção, cubra-me com a tua capa. A igreja, o que ela mais precisa nesses dias é da proteção, da cobertura de Cristo sobre a vida dela, não dessa teologia mascarada, dessa teologia que tem roubado a fé de muitos, dessa teologia que tem apostatado a fé de muitos, porque muitos, em nome dessa teologia da prosperidade, viram que não vale a pena barganhar com Deus e entraram numa doutrina sadia, mas outros naufragaram na fé. A estimativa hoje, o último relato que eu vi da revista Eclésia, e o IBGE calculou mais ou menos 40 milhões de cristãos nominais no Brasil. Não daria para se eleger um presidente da República fazer uma diferença, não daria, não? Só que desses 40 milhões de cristãos nominais, que eles julgaram tudo como nominais, disse que 20% estavam afastados da igreja. Então, cerca de 8 milhões de pessoas não se submetem a uma igreja, a um pastor. E aí eu fiquei pensando, foi com vocês, será que isso, meu irmão, não é a tristeza, as decepções que essa teologia mentirosa fez nas igrejas? Nós aqui, pastor Arcos, estamos tentando nas nossas igrejas segurar esse resto, às vezes juntar esse resto das pessoas que ainda sobraram. Porque a grande maioria, eu mostrei até uma chave no passado de manhã. Eu vi duas igrejas desenhadas, uma amarelinha, né, e outra azulzinha. A amarelinha estava aqui: palavra revelada, profecia.
profecia, cura, libertação. O que mais que vocês estavam escrito na placa? E sobre até o RG do fulano. Revelamos até o RG do fulano. Aí mostra aquela fila de gente, pastor Hércules foi entrar. E aí a outra igrejinha do lado. Na placa é escrito assim: oração, né? E culto de ensino bíblico e doutrina. 3 pessoas só. É verdade. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Igreja, desperta-te, tu que dorme, levanta, Cristo te estabelecerá. Fuja desses dragões da fé, fuja desses leões da fé, que tem tragado a fé da igreja, tem dissipado, esfrangalhado a vida de muitos. Deus ama a tua prosperidade, sim, e Ele se alegra de prosperar, mas não busque as mãos dEle, o que Ele tem para te oferecer. Busque os pés dEle, estejam os pés dEle. O lugar da igreja é os pés de Cristo. O lugar da igreja é os pés do Senhor. Aleluia. 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 Meu Deus. Outra coisa interessante é que a igreja também é tipificada da figura de Maria, não a Maria mãe de Jesus, mas a Maria, irmã de Lázaro, de Marta, amigos de Jesus. Interessante que o paralelo das duas é o que elas falam quando Jesus, depois de 4 dias, 4 dias, não era meu assunto, foi nesse lado. Depois de 4 dias, de Lázaro já falecido, Jesus então volta com seus discípulos, ele diz aos seus discípulos, se eu não voltar, convém despertar Lázaro. Eles acharam que ia despertar Lázaro do sono. Na cabecinha dos discípulos, eles têm que explicar: não, Lázaro não morreu, eu vou ressuscitar mesmo, camarada. Eles acharam que ia despertar Lázaro do sono. Não, Lázaro morreu, gente, eu vou ressuscitá-lo. Aí os discípulos entenderam. Quando Jesus volta então para Betânia, aí avisam lá na casa onde estava Marta e Maria, que Jesus estava com a sua comitiva, com seus discípulos a caminho. Marta imediatamente larga o que está fazendo e corre até Jesus. E ela corre, e é interessante, não é o que nós falamos, é como nós falamos. Porque se você for analisar o texto, o que Marta falou, o que Maria falou foram as mesmas coisas, mas a forma de falar foi diferente. Senhor, Marta, o meu irmão, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou assim: Marta, o seu irmão ressuscitará. Ela pega e teologicamente ela fala: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar assim na ressurreição no último dia. Vai questionando: Marta, eu estou te dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ele que esteja morto, viverá. Aleluia, Deus. Marta cheia de questionamento, sabe? Questionando. Eu sei que de repente então Jesus fala tudo que tinha que falar para ela, ela sai meio que. Ela por isso está sendo desapontada, viu, pastor? Ela queria questionar mesmo o homem. E ela volta então e anuncia a Maria. Maria estava assentada em casa. Jesus está vindo. Aí Maria sai ao encontro de Jesus. E chegando aonde Jesus estava, lançou-lhe aos pés. Olha a postura de Deus. Aleluia, Deus. É onde a igreja deve estar. Lançada aos pés. Eu achei bonito, pastor Alex. Eu entrei aqui essa noite. O irmão estava de joelho, intercedendo a Deus. Hoje, em muitas igrejas, se ajoelhar é caretice, sabia? Sabe, mas essa é a posição espiritual que nós devemos estar diante dele, de humilhação, lançando-lhe aos pés, falando ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria falecido. Jesus respondeu: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde colocaram o teu irmão? Oh, aleluia! A mesma coisa.
determinando Deus. É uma teologia da determinação de Deus. Deus está determinado, hein? Eu fiz isso, fiz aquilo, agora está determinado. O Senhor precisa fazer isso. Deus agora se transformou na office boy da igreja. Gente, Meu Deus! essa teologia não é a teologia sadia da palavra de Deus. Ele é Senhor. Nós somos servos. Servo não tem direito de questionar o que o seu Senhor faz. Servo também me serve. Aleluia. Aí me passaram uma aluna minha que foi aluna de seminário, passou essa semana e falou: pastor, eu tive uma reunião profética e lá falaram sobre a palavra profética, sobre profecia, e eu queria saber, eles falaram que profecia, nós temos que determinar Deus. Eu queria saber se isso é certo, se isso é errado. Eu quase falei para você, estudou teologia comigo, não, mas não falei para você, parece que estava me exaltando. Eu fiquei quieto, mas quieto de falar isso, eu comecei a responder para ela, explicando tudo o que a palavra da profecia significa. E aí, para falar para ela defender a fé, que profecia nenhuma é de particular interpretação. Pedro diz isso. Homens santos de Deus profetizaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Então toda a profecia, eu comecei a declarar para ela ali no Espírito, toda a profecia, ela vem hoje no Novo Testamento para exortar, consolar e edificar a igreja. Não diz respeito a pessoas individuais, diz respeito ao corpo. Amém? Aí falei para ela, o dom da profecia é um dom vocal. A palavra profecia vem do grego, profetei, que significa falei. A palavra de Deus é a maior de todas as profecias, e não está aqui. Ela é a palavra de Deus, infalível palavra de Deus, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Até quando Satanás falou aqui na palavra, não que Satanás foi inspirado por Deus, mas até o relato do que Satanás falou, o homem que relatou foi inspirado por Deus. E aí eu falei para ela, é um dom vocal a profecia. Agora existem os dons tidos como de revelação, filho, que são 3: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, que está faltando demais na igreja. Aí eu falei para ela: filha, presta atenção, numa profecia pode conter esses 3 elementos: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, mas isso não é a essência da profecia. A essência da profecia é edificar, é consolar, é exortar a igreja. Aí depois de ensinar tudo isso para ela, eu falei: cai fora dessa teologia de determinar Deus falar e fazer alguma coisa. Meu Deus! Deus diz que nós temos que ser determinados. Está escrito no livro de Jó: determinando tudo alguma coisa, ser-te-ás firme, e a luz brilhará no seu caminho. O que acontece muitas vezes? Nós nos determinamos alguma coisa, mas no decorrer da caminhada nós vacilamos e paramos. E aí queremos que Deus faça parte dele. Não, determine tudo, mas não determinar ele. Ele é Senhor, gente. Graças a Deus! Não tem que determinar o que ele faz. O que ele faz é por graça e misericórdia. Se ele me abençoa, é por graça e misericórdia. Verdade. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Eu vou voltar porque a hora ainda aqui. Amém. Vocês percebem isso na palavra? Amém. Aí falei para ela: Deus usa a palavra profética para trazer ordem. Porque está escrito que a profecia é um dos dons mais importantes na Bíblia. Paulo fala isso aos Coríntios, dizendo: porque a profecia edifica o corpo. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. É muito mais poderoso edificar a igreja do que se edificar a si próprio. Agora, a profecia vem para trazer ordem àquilo que está em desordem. Não havia luz quando Deus disse: haja luz. E a profecia tem que ser por fé. Você libera a palavra profética por fé. Por fé nós falamos da parte de Deus. Amém? É o que o pastor falou aqui no começo. Quando une o pentecostalismo
aí eu usei o exemplo de Ezequiel que foi cantado aqui. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos a vida. Chama a existência aquilo que não existe. Mas você chama por fé. E quem faz é Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Há uma unção de Deus nesse lugar. Irmãos, ainda estamos lá em Rubão. Vamos voltar? Então vamos lá. Quinto erro de Rubão. E daí chegou depois de sua fé. É quando nós substituímos os valores de ouro que Deus tem para nós por aquilo que não tem valor nenhum. Você sabe que um texto diz que Salomão criou foi 300 escudos de ouro. 300. Imagine a fortuna. Posso tirar o presente? Foi uma fortuna que Salomão investiu. Obrigado. Foi uma fortuna que Salomão investiu para fazer aqueles escudos. Agora, quando você lembra de escudo, o que você pensa? Em proteção. Sim ou não? Cobertura. Sim ou não? Então, os escudos eram usados, segundo nós lemos aqui no texto, para saudar o rei. Aleluia. Quando o rei aparecia em determinado lugar, todos os soldados que estavam com o escudo de ouro levantavam aqueles escudos de ouro. Imagina aquilo como o refletir do sol em cima. Glória a Deus. Olha! Eu não sei se você consegue imaginar isso espiritualmente, querido. E aí, esses escudos eram soldados para saudar o rei. O rei precisa ser saudado como o melhor, sim ou não? Amém. O rei precisa ser saudado como o melhor. Aleluia. Eu quero dar os parabéns para essa igreja por ver a organização, pastor, do culto de vocês. Sabe, organização do tipo de, como eu tinha feito no seminário lá, de liturgia de culto. Sabe, e o ornamento da igreja, do templo do Senhor. Por que dá os parabéns para isso? Porque a gente anda em muitos lugares, não precisa ser rico o lugar, precisa estar organizado. Aleluia. Eu dou os parabéns para vocês. Para liderar essa igreja. Tempo muito bonito Deus deu para vocês aqui. Para vocês honrarem o rei. Aleluia. O rei foi o melhor mesmo. O que vocês puderem fazer de melhor para o rei, façam de melhor. Não, você está indo para o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. Agora, aqueles soldados era a proteção do reino, aqueles escudos, e era para saudar o rei. Agora, eles são roubados, aqueles escudos são levados pelo rei do Egito, Sisaque. E ele vão fazer, vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. Esse negócio de jeitinho, viu? Só existe aqui no Brasil. Eles dão jeitinho para tudo, você viu? Dão jeitinho para tudo, só tem aqui no Brasil. Na Inglaterra não tem jeitinho, não. Nos Estados Unidos não tem jeitinho, não. Qualquer outro país do mundo não existe a palavra jeitinho, só no Brasil, por isso que é jeitinho brasileiro. Eles dão jeitinho na FIFA agora. Eles estão dando jeitinho na questão da Petrobras. Para passar uma máscara, e nós brasileiros engolimos aquilo que eles estão dizendo. Não estou querendo incitar vocês a rebelião, não. Mas tem que falar a verdade, eles têm que falar a verdade. Pelo menos os crentes têm que ser esclarecidos das coisas. Então surge um jeitinho. Roboão é um jeitinho brasileiro. Não tem problema. Coloca o escudo de bronze. Ele é parecido com o ouro. Ele é parecido com o ouro. E aí, na hora que o rei saía, saudava o rei com o escudo de bronze. Escudo é para o quê? Defesa. Proteção.
substituição. Então, trocou os filhos de ouro da casa do Senhor por de bronze, ou seja, substituiu o que era verdadeiro por aquilo que era falso. Escudos, eles eram usados para o soldado rei, como eu disse, simbolizava a proteção de Deus. Outra coisa, às vezes nós substituímos as coisas verdadeiras, as coisas idôneas da nossa vida, por coisas falsas, por coisas que não têm nenhum valor. A nossa vida é o quê? O templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então nós estamos falando de um templo de adoração, estamos na morada de Deus no Espírito, que são os vós, apóstolo Paulo, que fala isso. E quantas vezes nós fazemos confissão e substituímos aquilo da nossa vida que é genuíno, que é verdadeiro, que é salutar, que é bom, pastor, e colocamos coisas falsas, coisas profanas. Outra coisa, às vezes trocamos os nossos corpos saudáveis por uma excitação momentânea. Excitação. O ouro e o bronze. Nós trocamos a nossa integridade, às vezes pessoal, a nossa moral. Porque integridade, sabe o que é? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo, só Deus. Meu Deus. Você quer me dizer que você é íntegro? Veja as tuas ações, aonde você está, como você está, aonde ninguém está te vendo, só Deus está te vendo. Se você tiver uma postura correta, você é uma pessoa íntegra. Sabe por quê? Integridade é aquilo que só Deus vê e você percebe. Diferente do caráter. Caráter é aquilo que as pessoas veem em você. Então uma pessoa pode ter caráter e às vezes você não tem íntegro nas suas ações. Agora a pessoa que é íntegra, eu posso falar uma coisa para você, ela tem caráter. Então, uma substituição que muitas vezes nós fazemos e não podemos fazer para defender a nossa fé, irmão, é desprezar uma sábia direção de Deus a fim de caminharmos nos nossos caminhos egoístas. Substituição. Eu creio que naquele momento que Hebron tomou essa atitude de trocar os escudos de ouro por escudo de bronze, ele estava dizendo para Deus assim, naquele momento: você, Deus, não representa ninguém, não representa nada. Era isso que ele estava dizendo. O Senhor não representa nada para mim. Aplicou a filosofia: qualquer coisa serve. Não tem ouro, vai para si mesmo. Vai acreditar, não tem tudo, vai com mesmo. Para Deus não é muito bem assim, não. Porque em nome disso tem muitos pastores sendo consagrados e não tinham nem condições de estarem pastoreando. Não pastoreiam nem suas próprias casas. O que vai trazer pretexto de governar bem a sua casa? Vocês ainda me amam? Amém. Vocês acharam que vocês estavam pastorando aqui, primeiramente com o Deus, depois com o Deus. Pega o público aí, ó. Mas esse cara não é aqui, não. Veja bem, estou finalizando, irmãos. Primeiro, essa filosofia. Infelizmente, essa filosofia perdura até hoje em algumas igrejas. Ou até vezes, às vezes, se a gente não virar como nós eximos nas nossas igrejas. Primeiro, em lugar do ouro da comunhão, fala, comunhão é ouro. Está escrito: não deixeis de congregar como é costume de algum, porque no meio da comunhão, meu querido, minha querida, que o Senhor ordena a bênção, desde agora e para sempre. Tem crente que deixou de congregar. Uma brasa fora do braseiro se apaga, querido. É aqui que o Senhor ordena a bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce do irmão sobre as barbas de Arão e cobre todas as suas vestes assim.
é a unção da comunhão. Ali está escrito: o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Trocamos então a comunhão e oferecemos o bronze do lazer. Não falando que é errado ter lazer, não precisa ter lazer. Eu gosto de lazer. Eu gosto de sair com a minha esposa. Eu gosto de jantar com a minha esposa. Inclusive, marido, vai com jantar com a sua esposa. Está chegando nos namorados, né, pastor? Vai com jantar com a sua esposa. Tira ela do fogão, pelo menos no dia dos namorados. Devia ser um costume isso, né? Eu, pelo menos uma vez por mês, eu vou almoçar ou jantar fora com a minha esposa. É o meu tempo de qualidade com a minha esposa. Estamos semeados no casamento. Não fica monótono. Ok? Então, não é errado fazer, mas o trocar, o substituir por horas de televisão, horas de passeio, diversões, teatros, cinemas, não que seja errado, mas pouco tempo dedicado a Deus. Isso é errado. Segundo, em lugar do ouro da salvação, oferecemos o bronze das facilidades. O bronze das facilidades é o quê? Cultos que impressionam, mas não transformam. Tem muita gente ensinando livrinho de autoajuda no culto. Autoajuda é muito bom para psicologia, mas tem igreja que funciona em palavra de Deus. Isso aqui é eu dar um tiro no pé, porque eu tenho formação de psicologia. Isso aí dá tiro no pé. Psicologia é boa, gente, mas o que salva a vida das pessoas é a psicologia, é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Veja bem, cultos impressionam, mas as pessoas não saem impressionadas. Sai daqui, chega em casa e esqueci o que o pastor disse. Gente, eu sou de uma época que o pastor pregava no púlpito, eu ia para casa e ficava uma semana ruminando aquela palavra, e anestesiado às vezes com aquela palavra na unção do Espírito, e falando para mim mesmo: eu preciso me aprumar com Deus, eu preciso vigiar. Sabe, isso aí é com temor. Vigia, crente. Falei com os amigos: vigia aí, cara, vigia, crente. Aleluia. Segundo, eu lembro que quando meu filho estava para vocês internarem, logo que nasceu, ficou 11 dias na UTI desenganado pelos médicos. E eu fui buscar em Deus. E Deus havia dito uma palavra profética. Vou deixar para vocês aqui, pastor. Não? Deus tinha dito uma palavra profética em 1997, no finalzinho do ano, mais ou menos em outubro de 97. Eu não era ainda consagrado no ministério pastoral, estava terminando o bacharelado em teologia. Aí eu fui num culto doméstico, num bairro próximo, lá na periferia de São Paulo, lá no Jaraguá. E lá naquele culto, Deus levantou uma irmã cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não sabia que eu tinha uma viagem marcada com a minha esposa para Israel. E de repente, no momento do culto, ela apontou dentro para mim a palavra de sabedoria, não era profética. A profética não é particular de interpretação. Mas a palavra de conhecimento de sabedoria, ela vem testificar aquilo que está no coração da pessoa. Não podemos confundir isso com a profecia. Não vou de interpretação, palavra de conhecimento de sabedoria. E discernimento espiritual. E ela apontou assim para mim e falou assim: servo, você vai para Israel no começo do ano, não sabe nada. Um ano após, abraçarás um filho. Glória a Deus, nós temos 7 anos, 6 anos. A minha esposa tentando um filho. Minha esposa, ela tinha um problema com engravidada. E eu também tinha problema. Os dois. Só um milagre. Deus começou a ir no primeiro dos milagres que eu falei: quando chegar a se engravidar, eu recebi aquela palavra profética. Em 98 eu viajei para Israel, pelo Pai de Deus, aqueles lugares maravilhosos. Aí quando voltamos, nós somos em janeiro de 98. Quando voltamos, quando foi em abril de 98, minha esposa percebeu que o costume dela estava atrasado. E aí eu falei assim: eu acho que não é grave. Não, acho que não. Quanto tempo já isso? Aqui todos os dias. Eu vou na farmácia comprar o certificado. Quando fez o exame, grávida. Eu já fiquei feliz. Ela não se alegra muito, não, porque esses exames são falsos, não dá o verdadeiro.
Então eu vou fazer um exame de sangue. Eu falei, tá bom. Aí ela foi fazer o exame de sangue, constatou, estava grávida. Foi tudo feliz. Tinha a palavra de Deus, que ele daria um filho e a minha esposa está grávida. Deus é fiel, depois de 6 anos. Era o 7º ano. Aí nós ficamos lá falando, esse filho nasceria em janeiro. Eu viajei para Israel, dia 7 de janeiro de 98. Esse filho nasceria mais ou menos por volta do dia 4, dia 5 de janeiro de 99. Aí, irmãos, passou toda a gravidez e ele nasceu, não foi nem de 7 meses, foi de 8. Ele nasceu em dezembro, 24 de dezembro de 98. Não é verdade, né? Ele nasceu em poucas horas, ficou no quartinho lá do berço, esquecido. Quando eu fui ver, estava no meio. Aí eu comecei a ser estudante de mato, até hoje, eu fiz 16 anos, eu fui no início de jogo, eu estava funcionário. Eu lembro lá, 1644 horas, você desce no dia que o médico vai falar com você. Aí decidi dele eu fui falar com o médico para ele falar assim, a situação está ótima, eu estou no melhor hospital da América Latina. Você crê em Deus? Eu não sei se você vai aparecer, você revela, você vai orar, você vai rezar. Faça a sua parte, que a ciência vai fazer a dela. Desenganado. Eu subi para o quarto e minha esposa olhou meu semblante abatido. Posso continuar? Quase pode continuar? Aí eu voltei para o quarto, meio cabisbaixo. E a minha esposa viu eu entrando e falou: o que foi? Eu falei assim: não foi nada não, bem. Tipo, disfarçando as lágrimas. E entrei direto para o banheiro. Lá eu tirei as minhas vestes, abri o chuveiro e entrei debaixo do chuveiro, me ajoelhei com aquela água caindo. Me doía dentro de mim, doía dentro do meu coração, como se eu tivesse recebido uma punhalada. E comecei a chorar diante de Deus e falar assim: Senhor, lembra-te da tua promessa. Isso não é determinar Deus, é se humilhar diante de Deus. Eu falei assim: eu tenho a palavra, o Senhor deu uma palavra. E 1 ano depois da viagem de Israel, eu abraçaria um filho. Esse filho está aí, nasceu. Não dá tempo da minha esposa ficar grávida em menos de 24 horas, uma semana, e ganhar outro bebê para se cumprir a tua palavra. Então eu tenho a convicção no meu coração, no meu espírito, que esse filho é que o Senhor vai fazer a obra para resgatá-lo desse momento de morte, porque o cheiro de morte. Mas a tua palavra fala também que o cheiro do teu conhecimento é cheiro de vida para aqueles que creem. Aí, após essa oração, levantei-me daquela posição de prostrado embaixo do chuveiro. E aí, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara dentro do meu coração, que parecia até ser audível. Não foi audível, viu, irmãos? Mas foi tão convicto, aquilo no meu espírito subiu, que parecia que eu estava ouvindo um texto da palavra, e Deus colocava o nome do meu filho: Adriel viverá e não morrerá, e anunciarás a obra do Senhor nessa terra. Oh, eu levantei dali justificado, aleluia. Levantei dali justificado. Aí, irmãos, presta bem atenção. A minha esposa recebeu alta, nós recebemos alta. Ele ficou 11 dias na UTI. E foi aquela luta entre a vida e a morte, Deus dando vitória após vitória sobre a vida dele. Sabe que dia que ele saiu do hospital? 4 de janeiro de 1999. 2, 3 dias antes de eu embarcar para Israel. 1 ano após a palavra. Se Deus falou, é 1 ano, aguarda 1 ano. Se Ele falou, é 3 anos, aguarda 3. Se Ele falou, é 21 dias, aguarda 21 dias. Se Ele falou, olha, tem uma palavra sobre ti. O tempo é indeterminado, mas eu vou cumprir. Creia que Ele é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Sabe uma coisa? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele,
Sabe, irmã, tem uma palavra empenhada sobre a sua vida que já faz alguns anos. Alguns anos está empenhada essa palavra. Ele diz: eu não me esqueci da minha palavra. Eu não me esqueci da minha palavra. Só que ele diz assim para você: vai chegar o tempo que você vai dizer isso para mim, filha. Foi bom ter me afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 5. Enquanto não eras afligido, eu andava errante, mas agora, depois da aflição, eu guardo os teus decretos. Sabe, querido, olha, o choro pode durar uma noite inteira, mas saiba de uma coisa: a alegria virá ao amanhecer. Fique firme na fé, querido. Não importa a circunstância, Deus é poderoso para reverter a circunstância. Ele trabalha na impossibilidade humana mesmo. Se é impossível para você, para os homens, para Deus é possível. E ele te diz: olha, tudo é possível aquele que crê. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Eu vou finalizar. Os pregadores sempre falam que vai acabar e nunca acaba. Em lugar do ouro, damos testemunho, oferecemos o bronze da vergonha. O bronze da vergonha, os escândalos que proliferam no meio do povo de Deus. Que não edifica a fé de ninguém. Os escândalos que saem do corpo, gente, eles naufragam a nossa fé. Só que Deus falou: é necessário, é mistério que venham os escândalos. Mas ai daquele que veio o escândalo. É verdade, meu Deus. Jesus até falou que era melhor que amarrasse uma pedra de moinha no pescoço e se lançasse ao mar. Eu vi a pedra de moinha lá em Israel. O pastor Hércules, sem brincadeira nenhuma, é esse reduto todo aqui, ó, essa meia-lua aqui, é esse reduto todo aqui, completando essa meia-lua, uma pedra de moinha. Jesus falou assim: aqueles que provocaram escândalo aos meus pequeninos, era melhor amarrar uma pedra dessa e atira ao mar. Não sou eu que vou julgar escândalo, gente. Eu tenho que defender a nossa palavra, eu tenho que defender a minha fé. E ajudar a nossa função como pastores e ajudar os irmãos a defender a sua fé. E a defesa pela palavra. Está escrito a palavra? Não está escrito a palavra. É verdade. Irmãos, em lugar do ouro do serviço, entregamos o bronze da ilusão. Somos irresponsáveis muitas vezes no trabalho, na casa do Senhor. Isso é lamentável. A obra do Senhor tem que ser feita para a alegria, igreja. Aleluia. A gente não pode perder a alegria de servir ao Senhor. Sabe, queridos, eu não faço isso com a vergonha, não, sabe, gente? Longe disso, não vejo esse espírito legal como forma de testemunho. Quem conhece o Pirituba aqui? Alguns conhecem, é um pouquinho longe daqui, não é? Só que eu estou num bairro de Pirituba um pouquinho mais afastado da estação de Pirituba. Eu estou num bairro chamado São Paulo, uns 6 quilômetros para frente da estação. E a igreja está lá, sabe? Mas eu, lógico, eu tenho um carinho com esses pastores que eu conheci aqui através de Jesus também. Eu tenho amor por vocês mesmo. Você entendeu? Mas mais do que vir por amor a esses homens, essas mulheres de Deus que estão aqui, que eu peguei carinho, a obra de Deus é um desafio. E eu faço por amor à causa dele. Não importa o horário que vou chegar em casa. Sabe? Porque é para ele. Glória a Deus. Eu não estou fazendo isso para receber o salário aqui da terra. Eu sei que o salário do céu está reservado. Vocês entendem, meus queridos? Aleluia. Mas muitas vezes eu me sinto desanimado também. Muitas vezes eu sinto enfraquecido também. E o meu desafio maior, e eu creio que o desafio dos pastores, de vocês, que eles também às vezes se sentem enfraquecidos, se sentem desanimados, porque são homens. Sabe o que é o grande desafio? Eles têm que ter sempre uma palavra que motive e leve a igreja para frente. Mas eles, como eu,
a nossa motivação, a nossa automotivação, sabe quem está? No Senhor. E quando muitas vezes o Senhor faz silêncio para nós. E aí Deus requer de nós, Pastor Hermes, marche em fé. Pastor Puglia, marcha em fé. Mas o senhor não está falando? Mas eu já disse na palavra, marcha em fé. Se eu não estou falando, não precisa saber o que eu estou fazendo. Mas isso não significa que eu não esteja fazendo. Você não precisa saber agora. O que faço agora você não sabe, mas no futuro saberás. Sabe, meu querido, Deus não parou de trabalhar. O pai trabalha e o filho trabalha. E ele está dizendo que está trabalhando na sua causa, viu? Amém. Eu creio. Último. Esse talvez o pessoal que me enforcar depois. Pastor Hermes. Mas eu deixo o pastor Hermes me enforcar. Ele vai ser mais grande. Em lugar do ouro da contribuição. Deixei por último esse, porque já foi feita a contribuição. Só para você refletir em casa. No lugar do ouro da contribuição, entregamos para Deus o bronze da desculpa. Sabe quais são as desculpas? Ganho pouco, não posso ofertar, dizimar na casa de Deus. O dízimo, sabe o que é, pastor? O dízimo